Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e vamos dar continuidade à disciplina de Administração Financeira e Orçamentária do curso de Tecnologia em Gestão Pública EAD. Agora irei fazer minha audiodescrição. Estou aqui no estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com as seguintes palavras na cor verde: EAD mudando realidades. Eu sou uma mulher morena, dos cabelos pretos na altura do ombro, estou usando óculos, um blazer preto, uma blusa branca e calça jeans. Do lado direito da sua tela, temos a intérprete de Libras. O sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bom, agora vamos dar continuidade à nossa web aula. Bom, hoje nós vamos para a web aula de número 5, onde nós vamos estudar sobre o controle interno e o controle externo. Então, você, como gestor público, além de atuar no processo de elaboração das leis orçamentárias, do PPA, da LDO e da LOA, você também pode atuar no controle interno. E nós vamos falar um pouquinho também do controle externo, que é importante para você desempenhar suas funções lá no controle interno. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos requisitos básicos do orçamento moderno. Então, hoje, com o orçamento público que nós temos e essa sociedade cada vez mais complexa, é necessário no orçamento público a gente ter a questão do controle, da transparência e responsabilidade na gestão dos órgãos públicos. Tá? Então, esse controle do gasto, transparência, o que é a transparência? É a publicidade dos atos da administração pública sobre o orçamento público. Infelizmente, em outros momentos que eu ministrei essa disciplina e passei uma atividade onde os alunos utilizavam informações da lei orçamentária do município, eles não conseguiram acessar essas informações no portal lá da prefeitura. Bom, mas neste caso eu orientei eles para ir na prefeitura ou na Câmara e solicitar. Mas é interessante hoje essa questão da transparência. E nós, como cidadãos, devemos cobrar isso dos gestores públicos, dos prefeitos, dos governadores e do presidente da República também. Então, o orçamento público moderno, ele deve ter isso: controle, transparência e responsabilidade. Aí nós temos outra questão. Além disso, o orçamento público deve buscar a manutenção da estabilidade econômica por meio de ajustes fiscais, qualidade do gasto. Então, nós temos várias funções de governo que são necessárias. Então, nós temos, na atualidade, nós estamos encerrando uma pandemia e nós temos, na atualidade, devido a essa pandemia, vários problemas a serem solucionados pelos gestores públicos. Quando se fala na qualidade do gasto, então esses gastos devem ser necessariamente para quê?
para sanar esses problemas mais urgentes. Gastos, por exemplo, com cultura, com lazer, eles devem ser pensados com carinho, mas depois que se resolver os gastos essenciais para sanar os problemas sociais, como, por exemplo, hoje nós temos o problema da carência alimentar no Brasil. Então não adianta dar cultura, dar lazer, se o povo está passando fome, certo? Então é a qualidade do gasto do dinheiro público. E como cidadãos, a gente deve buscar isso também. Então nós temos aqui qualidade associada às prioridades e planejamento. Bom, continuando. Vamos falar agora sobre controle e avaliação do orçamento, trazendo a sua evolução histórica. Então, o orçamento, a finalidade dele, quando ele foi constituída, era para controlar o quê? As receitas públicas e as despesas. E também para o quê? Controle político dos órgãos de representação sobre os executivos. Esse controle era exercido por meio da elaboração. Então, só elaborar o orçamento lá nos pressupostos históricos não é somente essa questão que está relacionada ao controle. O controle não é só elaborar. E a parte da execução, como é que fica? Aí, o que aconteceu? Essa questão da elaboração, verificou-se que o controle parlamentar nessa questão da elaboração era insuficiente. E foi necessário o quê? Mecanismos para melhorar o desempenho do setor público. Infelizmente, no nosso país, pela nossa cultura, a questão da corrupção está no meio da sociedade e na gestão dos recursos públicos. Bom, então só elaborar o orçamento não tentava se matar essa raiz terrível que é a corrupção. A partir daí, buscou-se o quê? Elaborou-se mecanismos. Professor, e quais foram esses mecanismos? Aí a gente tem algumas leis que vão orientar o quê? A questão da execução do orçamento. Quando surgiu isso? Então, em 64, com a Lei 4.320, que nós já estudamos nas aulas anteriores, a Constituição de 88, que criou a obrigatoriedade do plano plurianual para os 4 anos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que definiu alguns tetos de dívidas e limites de gastos públicos. Então, estes instrumentos que vieram para orientar tanto o controle interno como o controle externo na execução orçamentária. Então, aqui a gente vai apresentar uma síntese dessas normas. Então, a 4.320, ela trata da legalidade, da fidelidade funcional e do cumprimento das metas. Já Constituição Federal de 88, além da implantação do PPA e da LDO como instrumento de planejamento do orçamento obrigatório, ela trata também da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional. E nós temos aqui a última lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é produzir um novo padrão fiscal, que são os limites de gastos e providências. E os tipos de controle? Então, a gente tem 2 tipos de controle. O controle interno, que é exercido em cada órgão, e o controle externo.
Esse controle interno, ele é exercido concomitantemente com a execução da despesa. Como que é feito isso? Então, todos os processos que hoje a maioria é digital, os processos de compra, em várias etapas desse processo, o controle interno faz a análise dessas despesas e verifica se está obedecendo o quê? A Lei 4.320, a Constituição de 88 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. E também a questão do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, porque ele que padronizou todas as questões relacionadas à elaboração e execução do orçamento. Então, o controle interno, ele trabalha, mas não só nos processos de compra, nas questões relacionadas à contratação de pessoal, nas questões de almoxerifado, patrimônio. Então, ele verifica se os controles desses setores, dessas coordenações, têm um padrão que tem por objetivo salvaguardar o patrimônio público, certo? Então, o controle interno, ele trabalha durante todo o processo de execução do orçamento público. Bom, já o controle externo também, ele trabalha concomitantemente com a execução do orçamento público. E depois que se encerra a execução desse orçamento, o controle externo faz o quê? Ele faz análise da prestação de contas daquelas receitas e daquelas despesas daquele ano, daquele exercício financeiro. Então, vamos apresentar aqui algumas considerações sobre esses dois tipos de controle. Então, vamos lá. Então, o que é o controle interno? É uma das 5 funções universais da administração. Então, o objetivo é salvaguardar, prevenir e salvaguardar o patrimônio público. E ele fundamenta-se no quê? Na legalidade, legitimidade, nas finanças e na economicidade. E a finalidade? Então, o que o controle faz? O controle interno avalia o cumprimento das metas do PPA e a execução dos programas, comprova a legalidade e avalia os resultados quanto à eficiência e à eficácia, isso nos processos de compra, tá? E exerce o controle de operações de crédito, isso é feito pelo controle externo, e pelo controle interno, e apoia também o quê? O controle externo. Agora, vamos falar do controle externo, que é exercido no âmbito dos municípios e do Estado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Então, os municípios de Rondônia, o Estado de Rondônia, quem faz o controle externo das contas públicas é o Tribunal de Contas de Rondônia. Então, qual a finalidade e competência? Então, o controle externo, ele faz parte do poder legislativo, tá? Então, é o poder legislativo que faz esse controle, com o auxílio do quê? Do Tribunal de Contas. Como que é feito isso? Então, o Tribunal de Contas, além de acompanhar concomitantemente a execução, a elaboração do orçamento público, depois que se encerra o exercício financeiro, cada ente federado, cada prefeito tem que encaminhar ao Tribunal de Contas a prestação de contas daquele orçamento daquele ano. E o que o Tribunal de Contas vai fazer? Ele vai julgar anualmente as contas prestadas. Como? Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, certo? Neste caso aqui também,
o controle externo faz a análise da prestação de contas do Legislativo, da Câmara Municipal, tá bom? Como que ele faz isso? Quais são as competências? Então, ele emite um parecer prévio sobre as contas anuais. Aí, o que acontece? Faz o julgamento das contas, só que esse julgamento das contas lá do Tribunal de Contas deixará de prevalecer por 2/3 do membro da Câmara. Então, vamos lá, se a Câmara julgou que o Tribunal de Contas não emitiu um parecer adequado, eles podem votar e aprovar aquelas contas, mas tem que ter 2/3 dos vereadores que têm que fazer esse parecer favorável. O Tribunal de Contas também, ele aplica penalidades. Então, analisou a prestação de contas, identificou dano ao erário público, ele vai o quê? Identificar os ordenadores de despesa que causaram este dano e vai aplicar as devidas penalidades, como devolução de recurso, dentre outros. Então, o que tem o parecer prévio? Como que se elabora esse parecer prévio? Fundamenta-se nos demonstrativos contábeis e financeiros, demonstra o que foi gasto e arrecadado em determinado exercício financeiro e analisa o quê? O desempenho do programa de governo. Bom, agora eu trago aqui algumas irregularidades graves mais comuns nas prestações de contas dos municípios. Isso é um artigo científico que foi elaborado por um professor e ele fez um estudo de várias contas que foram julgadas pelo Tribunal de Contas e identificaram-se as principais irregularidades, que são elas: créditos adicionais. O que quer dizer esses créditos adicionais? Então, nós temos o orçamento público, ele foi votado, foi aprovado e sancionado pelo prefeito. O que acontece? Então, o prefeito está executando esse orçamento público. Acontece que tem um elemento de despesa que não está lá naquela ação. Ele precisa criar, por exemplo, o elemento despesa 339030, que é material de consumo, por exemplo, para comprar material de limpeza. Não está no orçamento. Se ele quiser incluir esse elemento 30, que é material de consumo, ele precisa encaminhar uma lei para o legislativo para que eles aprovem e incluam esse elemento. Se o prefeito fizer a inclusão deste elemento sem a autorização legislativa, é o caso ali de créditos adicionais, que incluiu um novo crédito sem a autorização legislativa, certo? Um outro exemplo que a gente pode citar: o governo municipal recebeu um montante de transferência voluntária para construir uma creche. E foi lá no orçamento e criou um crédito especial sem autorização legislativa. Então, toda vez que o município receber uma transferência voluntária para construir uma escola, um posto de saúde, para comprar um veículo, se esta ação não está prevista, se esse projeto não está previsto na lei orçamentária, tem que encaminhar para o legislativo para que o legislativo autorize a inclusão desta ação ou deste projeto ou deste elemento de despesa no orçamento que está em execução. Tá? Então, essas são uma das grandes irregularidades e que o ordenador de despesa acaba respondendo por isso. Bom, outra questão que a gente tem aqui é a dívida ativa. Então, o que acontece? Uma das obrigações do governo municipal, do governo estadual,
é cobrar as receitas daquelas pessoas que devem, receita de IPTU, de PVA. Se o município fica inerte, então tem vários anos sem mandar para a execução da dívida ativa, o IPTU, o ISS e outros impostos de sua competência, o que acontece? O ordenador de despesa, o prefeito, o governador também responde por este dano, certo? Então vamos continuando aqui. Outra questão é a aplicação do percentual da saúde e educação. Por isso que o controle interno, ele é relevante em todo o processo de execução. Por quê? Durante o ano, dá para se acompanhar, com base na receita que foi arrecadada, se os percentuais de educação e saúde estão aplicados. Outra questão é duodécimo. Esse duodécimo é o valor que é repassado para as assembleias, para as câmaras municipais. Então, como que é feito esse cálculo? Então, tem todo uma instrução de qual o valor financeiro que deve ser repassado pelo executivo ao legislativo. Então tem que se fazer todo início de ano, buscar lá no ano anterior o montante das receitas que vão incidir no cálculo do duodécimo, que nesse momento aqui eu não me recordo como faz esse cálculo, porque tem algum tempo que eu não estou mais atuando, mas aí você pega com base nas receitas do ano anterior, algumas receitas, né? E calcula-se o percentual que será repassado mês a mês de financeiro para o legislativo. Então tem que se ter muito cuidado com isso, porque isso é uma das irregularidades que gera penalidade para o gestor municipal, estadual. Despesa com pessoal, os limites que foram definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. E outra questão é os restos a pagar. Daqui a pouco nós vamos falar dos restos a pagar. O que são restos a pagar? Nós temos as despesas e as despesas têm vários estágios. O que acontece? Se chega no final do ano, tem algumas despesas que chegaram até o estágio de empenho ou outras despesas que chegaram ao estágio da liquidação, se elas não foram pagas naquele ano, elas serão inscritas em restos a pagar. Só que essas despesas só podem ser inscritas em restos a pagar se existirem lá no passivo circulante ou passivo financeiro do ente federado recurso para cobrir aquela despesa. Então, por isso que o controle interno é importante no acompanhamento e execução do orçamento público. Bom, e quem está obrigado a prestar contas? Qualquer pessoa jurídica, física, pública ou privada. Então, a APP, o presidente da APP, ele recebeu recurso para merenda, ele tem que elaborar a prestação de contas e encaminhar lá para a prefeitura. Então, qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Agora, nós vamos falar um pouquinho da Lei de Responsabilidade Fiscal como instrumento de controle e avaliação da gestão fiscal. O que a LRF auxilia? Ela ajuda a compreender a situação fiscal do município, com dados sobre a execução orçamentária da receita e da despesa. Bom, e como que faz isso? Então, nós temos um primeiro momento, é o quê? O anexo de metas e riscos fiscais, que é elaborado lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Então, o controle interno tem que observar essas informações que estão lá e, quando se iniciar a execução orçamentária, acompanhar o andamento bimestralmente, o relatório resumido de execução orçamentária, que traz dados de receita, de despesa. Se não conseguir arrecadar o montante de receita prevista, então lá no anexo de metas fiscais, deve-se fazer o quê? Limitação de empenho. Aí lá se define quais as questões relacionadas à limitação de empenho. E a LRF traz também o relatório de gestão fiscal. No relatório de gestão fiscal, traz a questão dos limites de gasto de pessoal, e esse relatório, dependendo do tamanho do município, ele pode ser quadrimestral ou semestral. Bom, vamos falar um pouquinho do relatório resumido de execução orçamentária bimestral da LRF. Então, ele traz algumas informações sobre a receita corrente líquida. Lembra lá que nós estudamos a categoria econômica das receitas? Então, ele traz a receita corrente líquida, traz outras questões relevantes sobre o resultado nominal e primário, sobre a questão das dívidas, se o que está sendo arrecadado está pagando todas as despesas primárias, e traz também o relatório de restos a pagar. Lembrando aqui que esse relatório de receita corrente líquida, ele que irá subsidiar a questão dos limites de gasto de pessoal, de dívida, de operações de créditos definida na Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui, no relatório de gestão fiscal, trata especificamente dos limites de despesa com pessoal, que esses limites são definidos com base lá no relatório da receita corrente líquida, que é elaborado bimestralmente. Aquele relatório da receita corrente também trata para subsidiar as informações de que contratação de operação de crédito. O que é isso? Então, o ente federado só pode realizar operação de crédito, ou seja, empréstimo na Caixa, no Banco do Brasil, se forem observados, se ele tem limite disponível para fazer isso, tudo com base na receita corrente líquida. E também informações da dívida consolidada líquida, ou seja, dívida fundada, né? Aquela dívida a longo prazo. Traz o relatório de gestão fiscal, traz todas essas informações. Bom, encerramos aqui a nossa webaula de número 5. Aqui estão as referências que nós trabalhamos nesta aula. Tem alguns livros da minha biblioteca. E finalizamos aqui. Meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.